Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, para que nós possamos orar, abençoando o seu dia e encerrando o nosso devocional, apresentando nosso coração, os nossos pedidos a Deus, confiantes na resposta que Ele tem para as nossas orações. Porque uma coisa é certa, do que adianta nós orarmos sem a expectativa de que Deus vai responder? A nossa oração é exatamente para isso. E por isso que no canal nós oramos a palavra. E o que significa orar a palavra? Significa que nós oramos baseados nas promessas, nos princípios e valores do reino de Deus estabelecidos na palavra, para que assim, dessa forma, possamos nos aproximar cada vez mais das respostas que Deus tem para nós. E o outro convite que eu quero fazer para você é que você leia comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Aqui o Senhor tem uma palavra de sabedoria para a nossa vida. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos essa palavra. E assim está escrito: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tem um ditado popular que diz assim, que o dom mais bem distribuído é o bom senso. Todo mundo acha que tem. É engraçado esse ditado, mas ele expressa uma verdade de que dificilmente nós admitimos que falhamos em ter bom senso, falhamos em fazer um julgamento adequado e apropriado de nós mesmos. Nós julgamos ser muitas vezes sábios, julgamos muitas vezes sermos entendidos, sermos inteligentes, termos bom senso nas nossas decisões, sermos bons julgadores. Dificilmente nós vamos, nesses quesitos, admitir que temos falhas e limitações muito grandes. Por isso, quando o texto aqui fala conosco sobre os frutos que nós produzimos, é justamente aquilo que expressa o que está dentro de nós, o que está no nosso coração, que tipo de alimento espiritual nós temos colocado para dentro da nossa vida, que tipo de alimento intelectual nós temos trazido para dentro do nosso intelecto. Ou seja, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós trazemos para dentro de nós, vai frutificar. São sementes que vão gerar frutos. E aqui o texto fala sobre uma árvore má que dá maus frutos e uma árvore boa que dá bons frutos. E nós não temos como medir o coração de ninguém. Ninguém conhece o que passa no coração das pessoas, nós não temos a capacidade de saber o que alguém tem no seu coração. Porém, nós podemos avaliar o tipo de fruto que esta pessoa manifesta. A começar analisando os nossos próprios frutos. Que tipo de fruto nós temos servido para as pessoas que nós temos ao nosso redor? É como se de nós saísse algo que pudesse ser pudesse ser alimentado pelas outras pessoas. Seja as nossas palavras, seja as nossas ações, seja as nossas decisões, de alguma forma como se nós estivéssemos demonstrando para as pessoas quem de fato nós somos. Uma coisa é certa, todos nós temos por obrigação fazermos aquilo que é bom e é justo. Isso não é mérito, isso é uma obrigação. Mas vivemos tempos em que fazer coisas corretas, fazer aquilo que é justo e honesto, passou a ser algo louvável, passou a ser algo assim que você vai ter que exaltar. Tamanho, às vezes, em que isso se torna escasso na sociedade, no meio que nós vivemos. Mas não é bom que seja dessa forma.
Por isso, o tempo todo nós precisamos medir as nossas próprias ações. Precisamos medir que tipo de fruto nós temos produzido. Será que nós temos produzido os frutos bons? Que bons frutos são esses? São frutos de paz, de amor, de gratidão, frutos de perdão, de reconciliação, frutos de justiça, frutos de paz, frutos de vida. Será que são esses os frutos que nós temos semeado? Ou será que os nossos frutos são de discórdia, de contenda, de confusão? Será que os frutos que nós temos produzido, eles causam divisão entre as pessoas, eles causam mal-estar, produzem contendas, produzem conflitos? Será que tipo de fruto nós temos produzido? Será que aquilo que sai de nós tem feito bem para nós mesmos? Precisamos avaliar isso, mas não precisamos nos desesperar caso na nossa avaliação a gente encontre os nossos frutos deixando a desejar. Podemos buscar um referencial na palavra de Deus, buscar um referencial no próprio Cristo, para que nós venhamos moldar, transformar a nossa forma de agir. Mas tudo começa de dentro para fora. É aquilo que nós alimentamos a nossa alma, alimentamos o nosso espírito, o nosso intelecto. É isso que vai sair quando nós formos falar, tomar decisões. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentamos dessas verdades, algo vai transformando dentro de nós. Nosso coração vai sendo transformado. Aquilo que não presta vai saindo, vai modificando, vai dando lugar a uma vida que exala a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a justiça, a fé, o amor, a caridade. É assim que a palavra de Deus vai nos transformando dia após dia. É certo que às vezes algumas provocações que surgem ao longo da nossa vida tentam nos tirar desse lugar que Deus está construindo em nós, desse caráter transformado, dessa vida que vai sendo ajustada aos padrões de Deus e da sua palavra. Mas nós devemos sempre perseverar, porque nós somos seres de aprendizado. O ser humano é um ser que aprende a vida inteira, estamos aprendendo. Mas algumas pessoas se enrijecem no seu processo de aprendizado e dizem apenas assim: a vida é assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas esse não é o melhor caminho para nós. Temos que ser flexíveis e aprender com a palavra de Deus, que sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de experimentar algo novo. Mas temos um consolo ainda maior em saber que quando nós fazemos o bem, quando nós tomamos decisões acertadas, confiando que Deus é que está aprovando as nossas decisões, tudo se torna diferente. Porque quando Deus aprova aquilo que nós fazemos, nós podemos saber que os nossos frutos estão sendo bons frutos para nós, bons frutos para aqueles que estão ao nosso redor. E isso é favor de Deus. É Ele quem nos capacita a termos essa transformação. E aí chega um momento em que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão fazer a avaliação adequada a nosso respeito. Sim, são as pessoas que vão dizer sobre nós que tipo de fruto nós temos produzido para elas. E aí mora toda a diferença. Nós seremos avaliados. Podem as pessoas às vezes não gostar de você, mas elas vão ter que admitir que de você só saem coisas boas e elas não conseguem avaliar precisamente para elas mesmas. Mas vai ser uma resposta do tipo de fruto que você está produzindo. Pai querido, muito obrigado por esta palavra e eu quero pedir ao Senhor que mova o teu Espírito sobre nós, que nós sejamos transformados para não sermos mais uma árvore que produz maus frutos. Queremos produzir bons frutos para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, frutos que sejam aprovados pelo Senhor, que venham agradar o teu coração. Por isso, mova com o teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um desses que estão comigo aqui
nesse tempo de devocional e palavra, para que nós possamos, Pai, ser dia após dia transformados à imagem de Cristo Jesus. Porque sabemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos mover essa transformação. Há muito egoísmo, há muito rancor, há muita amargura em nossos corações que precisam ser transformadas. Por isso, somente a intervenção poderosa do Senhor pode mudar a nossa história, e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas que você conhece. Alguém precisa dessa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.